Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora dar uma revisãozinha da última etapa, tá certo? Sobre os estados físicos da matéria, tá bom? Aí após isso vocês fazem as questões lá no formulário do Google, ok? Pois vamos nessa. Quando falamos em água, em que você pensa? Na água que você bebe, né? Na água que as pessoas usam para fazer comida, para tomar banho ou para lavar roupa, né? Não é mesmo? Sim, tudo isso é água. Mas também é água o gelo que você retira do congelador e coloca em um refresco. Ou algo que sai da chaleira e que você não vê quando alguém prepara o café. Na Terra encontra-se água nesses três estados físicos, né? Que é o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso ou de vapor. Isso acontece porque a água passa, né, de um estado físico para outro, como veremos a seguir. Temos as geleiras aí, tá certo? Aí a questão é, gelo, vapor, quais são os estados físicos da água, né? Como ocorrem as transformações de um estado para o outro? Como a água circula na natureza? Certo? Água no planeta. Cerca de 71% da superfície da Terra, pessoal, é coberta por água. Do total desse volume, 97%, né, aproximadamente, está nos mares e oceanos, em estado líquido. A água dos mares e oceanos é salgada, contém muitos sais minerais, entre os quais o mais comum é o cloreto de sódio, né, conhecido como sal de cozinha, né, aquele sal que a gente coloca nos nossos alimentos, tá bom? Essa água não é apropriada para o consumo humano, isto é, ela não serve para beber, cozinhar, nem para ser usada na indústria ou na irrigação, certo? Ou seja, ela não é potável. Água potável é aquela água que serve para o consumo humano, tá bom? A água no estado líquido também é encontrada nos rios, nos lagos ou infiltrada nos espaços entre as partículas do solo e entre as rochas do subsolo, formando reservatórios subterrâneos de água, né, que são chamados lençóis subterrâneos ou lençóis freáticos, certo? Freático vem de frear, certo? Conter, já que a água se infiltra até chegar a uma camada de material impermeável, ou seja, que não deixa mais água passar, ela para ali, certo? Ela freia ali, no ar e no corpo dos seres vivos. Nesses casos, a água apresenta uma concentração de sais bem inferior à água do mar. É chamada de água doce, pois não tem gosto salgado, certo? Corresponde a pouco menos de 1% do total de água do planeta. Essa é a água que, depois de tratada, pode ser usada na agricultura, na indústria e no consumo doméstico, para beber e cozinhar e para a higiene, além de ser água usada por animais e plantas. Talvez você já tenha se perguntado por que a água do mar é salgada. À medida que os rios percorrem os continentes, eles carregam sais que se soltam das rochas e se dissolvem na água dos rios e acabam lançados no mar. Ao longo de milhões de anos, esse processo tornou os mares cada vez mais salgados. Pouco mais de 2% da água do planeta encontra-se no estado sólido, em forma de grandes massas de gelo, as geleiras, né? Nas regiões próximas aos polos e no topo das montanhas muito elevadas, certo? Essa água que contém poucos sais também é chamada de água doce. Aí veja a figura 9.3. O gráfico informa que para cada 100 litros de água no planeta, cerca de 97 litros são de água salgada e apenas 3 litros de água doce. Desses 3 litros, né, pouco mais de 2 litros estão congelados ou no mar. Então sobra pouco menos de 1 litro de água doce no estado líquido disponível para o uso, né, e de todos os outros seres vivos, para nosso uso e de todos os outros. Quer dizer, olha aqui, ó, esse aqui é o gráfico, certo? Então esse azul mais escuro todinho é 97% de água salgada, certo? Ó, água congelada, ó, 2% de água doce congelada. Esse bichinho aqui. E esse outro aqui, né? Esse outro azulzinho aqui, ó, água doce no estado líquido, apenas 1%. 1%. Ok? Água doce no Brasil. As principais fontes de água doce para consumo humano são rios, lagos e lençóis freáticos. O problema é que a distribuição da água doce no mundo é muito irregular, boa parte dela está longe das áreas mais populosas, por isso é bastante escassa em várias regiões do planeta. Segundo alguns cálculos, se não cuidarmos bem das nossas reservas de água, em 2025, quer dizer, daqui a 4 anos, pessoal, nós estamos em 2021, né?
45% da população mundial pode ficar sem esse precioso líquido. O Brasil tem em torno de 12% do total de água doce superficial, água de rios e lagos do planeta. Além disso, possui uma das maiores reservas de água doce subterrânea no mundo, certo? O aquífero Guarani, né, está localizado em uma profundidade entre 50 e 1.500 metros. Né? A água fica entre os espaços das rochas. Com 2 milhões de quilômetros quadrados, o aquífero passa por baixo de 8 estados brasileiros e pelo Paraguai, Uruguai e pela Argentina, figura 9.4. Essa figura aí. Ok? Também no Brasil, a distribuição de água doce, né, não é uniforme, se considerado sua disponibilidade em relação à população. Há muita água em lugares com poucos habitantes e vice-versa. Certo? Olha ali, ó. Gráficozinho da região norte. 8% da população, quantidade de água 70%. Né? Nordeste tem 28% da população brasileira, quantidade de água 3% só. Certo? Quer dizer, olha, a região norte só 8% da população com 70% de água. A região nordeste é bem mais povoada do que a região norte, mas a quantidade de água é bem menor, por isso que o nordeste é tão seco. O sudeste, 43% da população. Ó, e quantos tem água? 6%. O sul, 14% da população. E quantos tem água? 6%. Centro-oeste, 7% da população. E quantos tem água? 15%. Né? Você vê essa proporção. Esse quadro é muito interessante, viu? Veja agora na figura com vocês como ficam os dados da tabela, em um gráfico de barras. Quanto maior o comprimento de uma barra, maior o valor que representa, a relação entre população e disponibilidade de água. Certo? A população é o azulzinho e a quantidade de água é o vermelhinho. Né? Então, quer dizer, população norte, ó, com bem muita água. Né? Quer dizer, esse gráfico aqui reflete essa tabela aqui. Certo? População lá do Nordeste, ó, bem muita gente para bem pouquinha água. Exatamente o que reflete essa tabela aqui. Ó. População Sul também, ó. Mais gente, né, com pouca água. Mais gente. População Sul, mais gente com pouca água. Praticamente a metade, né? Certo? E o Centro-Oeste, né? Pouca gente para muita água. Então, Centro-Oeste e Norte, né, estão numa condição até boa, né? Porque tem pouca gente, né, para uma quantidade de água, né, satisfatória. A do Norte é bem satisfatória, com 70%, né? A do Centro-Oeste é satisfatória, né? Ok? Bem interessante esses gráficos aí. Mudança de estado físico. Aí você já reparou, né, que em um dia quente, um pedaço de gelo começa a derreter logo depois de ter se tirado do congelador. Isso ocorre porque a água passa do estado sólido, que é o gelo, para o estado líquido. Essa mudança de estado é conhecida como fusão. Então, o que é a fusão? É a passagem de qualquer substância do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, não é só água, qualquer substância. Mas a gente vai saber melhor isso aqui no nono ano, tá bom? Se quisermos que a água passe do estado líquido para o estado sólido, é só colocá-la no congelador. Essa mudança é chamada de solidificação, tá bom? Então, solidificação é a passagem de qualquer substância do estado líquido para o estado sólido. Quando alguém cozinha, tem que prestar atenção no que está fazendo, porque a água pode secar na panela e a comida pode queimar, grudar lá no fundo, né? Quem aqui não já esquentou um arrozinho, né? E de repente o arroz seca, né? Já aconteceu isso comigo. Tá bom? Então, a coisa que você tem que prestar atenção, né? Para onde essa água vai? Então, a água da panela passa para o estado gasoso. Ela transforma-se em vapor e mistura para a atmosfera. A atmosfera tem vários outros gases lá. A passagem da água ou de qualquer outra substância no estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. Certo? Então, quando passa do líquido para o gasoso, é chamado de vaporização. Quando a água é aquecida, ela pode chegar a um ponto em que ferve, né? Formam-se bolhas na superfície da água. E uma parte dela passa para o estado gasoso. Essa passagem do estado líquido para o gasoso, né, em que a água ou outro líquido ferve, é chamada de ebulição. Certo? Então, a ebulição, ela faz parte, é uma classificação da vaporização. Tá bom? Então, a ebulição é a passagem do líquido para o gasoso, mas com formação de bolhas, né? E ela é uma forma rápida de vaporização.
tá bom? Você sabe que a roupa molhada seca, né? Quando está pendurada em um varal. Nesse caso, a água passa também para o estado gasoso, mais lentamente, né? Sem ferver, não precisa ferver, certo? Você já viu uma roupa fervendo? Então, é o processo de evaporação. Então, a evaporação é uma forma lenta, certo? De vaporização, ok? Faça a seguinte experiência, ó. Pegue um copo seco e enche o interior dele com água, bem gelada. Depois observe durante alguns minutos. Você perceberá que o copo vai ficar suado, né? Por fora, quer dizer, ficando molhadinho por fora. Ou seja, vai aparecer água também no estado do lado de fora, como mostra pelo 9.7, ó, a águazinha pingando aqui ó, do lado de fora, certo? Essa água está sendo condensada na superfície de um copo cheio de água gelada, certo? Então, de onde você acha que vem essa água? Será que ela atravessou o copo? Mas se você colocar água a temperatura ambiente, a água vai aparecer por fora do copo? E se você verificar o nível da água no copo, vai ver que ela não diminuiu. Você está arriscando alguns palpites para explicar o fenômeno da água fora do corpo, fora do copo. Os cientistas também arriscaram palpites. Ou, em termos mais científicos, eles formulam hipóteses. Eles não arriscam palpites, eles formulam hipóteses. Tá bom? E depois fazem colocações ou testes para ver se suas hipóteses estavam corretas. As pequenas gotas de água do lado de fora do copo se formam porque o vapor de água que existe no ar entra em contato com a superfície fria do corpo e se condensa. Isso é, passa para o estado líquido, certo? Então, condensação ou liquefação, portanto, é a passagem da água ou de qualquer outra substância do estado gasoso de vapor para o estado líquido, certo? Talvez você já tenha observado a condensação em outra situação doméstica, quando o vapor de água sai dos alimentos que estão cozinhando em uma panela fechada e entra em contato com o lado interno da tampa. Este fica recoberto de gotas de água, certo? Ao atingir a tampa, o vapor encontra uma superfície mais fria e se condensa, isto é, passa para o estado líquido, formando as gotinhas que vemos na figura 9.8. Certo? 9.8. A panela com água fervendo. É possível observar gotas de água condensada na tampa. É a condensação também que produz a nuvem que sai de uma panela ou de uma chaleira com água fervendo. A nuvem, portanto, é formada por gotículas de água que resultam da condensação do vapor de água. Vamos ver agora outra mudança de estado que pode ocorrer. Você já notou que certos produtos no estado sólido usados para perfumar o ambiente vão diminuindo de tamanho com o tempo? Isso acontece porque eles passam diretamente do estado sólido para o gasoso. É a sublimação, tá bom? Então, sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso e vice-versa, certo? Ou seja, do estado gasoso para o sólido, tá bom? Então, a sublimação pode ser observada no congelador das geladeiras, parte do gelo que se forma no congelador. É vapor de água da atmosfera que sublimou, certo? O calor e as mudanças de estado. O que faz a água de uma chaleira no fogo se transformar em vapor? Porque o gelo de um copo e fora do congelador passa para o estado líquido. Tanto a água da chaleira quanto o gelo recebem energia na forma de calor. No primeiro caso, o calor passa da chama do fogão para a água da chaleira. A temperatura da água vai aumentando até que começa a ferver e passa para o estado de vapor. No segundo caso, o calor passa do ambiente, certo? Do copo, onde está o gelo, e o ar que os envolve, para o gelo. Isso acontece por quê? Porque, em geral, o ambiente está a uma temperatura maior que a do gelo. E a energia na forma de calor sempre passa de um corpo de maior temperatura para o outro de menor temperatura. Sempre assim. Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, pessoal. Tá certo? Grifa isso aqui, ó. Maior temperatura. Certo? Esse é o desenho aqui. Ó, maior temperatura para o de menor temperatura. O calor sempre tem esse fluxo, certo? Passa de um corpo de maior para um corpo de menor, certo? É exatamente como nós professores, a gente que tem o conhecimento tenta transmitir o conhecimento para quem tem o menor conhecimento, que são os nossos alunos, né? Sempre o conhecimento vai, né, de um que tem um maior conhecimento para o que tem menor conhecimento, sempre assim. O fluxo sempre é dessa maneira,
né? Quer dizer, nunca, assim, não vou dizer nunca, né? Mas não é normal um aluno ensinar um professor, né? Não é normal. Acontece, claro que acontece, né? Eu já aprendi muito com os meus alunos, né? Claro que acontece, mas não é o normal, né? O normal sempre é vir de cima para baixo, tá bom? Com o recebimento de energia, a temperatura do gelo aumenta até chegar a um ponto em que ele começa a derreter, isto é, começa a passar para o estado líquido. Portanto, quando a água recebe calor, duas coisas podem acontecer. A temperatura da água aumenta e ocorre uma mudança do estado sólido para o estado líquido, né? Ou do estado líquido para o estado de vapor. Certo? Pense agora no que acontece quando colocamos no congelador certa quantidade de água que estava fora da geladeira. Como a temperatura no congelador é mais baixa que a temperatura da água, ela vai perdendo calor, né? E à medida que a água perde calor, sua temperatura vai baixando até atingir o ponto em que se inicia a solidificação, que é o congelamento. Quando a água passa do estado de vapor, do estado gasoso, para o estado líquido, ela também perde calor, certo? O vapor de água que sai de uma chaleira, por exemplo, está muito quente. Quando esse vapor encontra a tampa da chaleira, que está mais fria, ele perde calor. Então o calor passa do vapor para a tampa. Com a perda do calor, há uma mudança de estado, que é o vapor se condensa. Então você pode concluir então que a água perde energia e calor. Energia é a mesma coisa que calor, tá certo? Quando passa do estado de vapor para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado sólido, tá certo? Então, toda vez que a água passa do estado gasoso para o líquido, ou então do líquido para o sólido, ela está perdendo calor. Quando é o contrário, quando passa do sólido para o líquido, está ganhando calor. Quando passa do líquido para o gasoso, também está ganhando calor. Tá certo? Ok? Você percebeu, então, quantos tipos de fenômenos no dia a dia, né, podemos explicar com a ideia de que ao ganhar ou perder calor, algo pode mudar de estado físico? Você percebeu? Aí tem um exemplo da evaporação, tá certo? Você aprendeu que a passagem da água líquida para o estado gasoso da evaporação pode ocorrer de duas formas, pela ebulição e pela evaporação. A velocidade de evaporação varia conforme a umidade relativa do ar. Em dias úmidos, a evaporação ocorre mais lentamente que em dias secos. Ela varia também conforme a temperatura do ambiente. Quanto maior a temperatura, mais rápida é a velocidade. Além disso, quanto maior for a superfície de contato da água com o ar, maior será a velocidade de evaporação. É por isso que a mesma quantidade de água evapora mais depressa numa bacia do que num copo. Certo? Então a toalha aberta seca mais rapidamente que a toalha dobrada. Certo? Então, pelo mesmo motivo, uma toalha, né, secará mais rapidamente se estiver estendida em vez de dobrada. Né? Ok? Então, a velocidade de evaporação na bacia é maior, né, do que no copo. Então, aqui é maior do que no copo. Por quê? Porque aqui tem mais, a superfície aqui é bem maior, certo? Do que é no copo aqui. No copo é menor, o tamanho da área é menor do que aqui, certo? A evaporação é usada para obter sal a partir da água do mar. O processo se inicia com o bombeamento da água do mar para imensos tanques que formam as salinas. Com o calor do sol, a água evapora dos tanques e deixa ao fundo apenas o sal, que é recolhido e tratado. Certo? Pessoal, não acaba não, é? É meio longo, né, esse capítulo? O ciclo da água. A água circula na natureza e muda de estado físico, né? E ela passa pelos rios, pelos mares, pelo solo, pela temperatura e pelo corpo dos seres vivos. É o ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, certo? Aí tem aí a transpiração, temos a evaporação, certo? Aos poucos, as águas dos oceanos, rios, lagos, pântanos e solos evaporam e passam para a atmosfera. A temperatura que a água que as plantas retiram do solo também passa por mudança de estado, pelo processo de transpiração. Ela sai pelas folhas da planta na forma de vapor e passa para a atmosfera. As camadas mais altas e mais frias da atmosfera, certo? O vapor de água se condensa e forma as nuvens. As nuvens são compostas por bilhões de gotas de água, tão pequenas que as correntes do ar são suficientes para mantê-las flutuando. A chuva pode ocorrer quando muitas dessas gotas se unem, certo? E formam gotas maiores, que são muito pesadas, certo? Para se manterem flutuando no ar, e por isso caem. Parte da água da chuva cai nos rios, lagos, oceanos, né? Os rios levam água para os oceanos, outra parte se infiltra no solo até chegar a uma camada pouco permeável de rochas que não deixa a água passar.
Formam-se assim os lençóis subterrâneos e lençóis freáticos. Na verdade, isso tudo a gente já viu, só está vendo aí como é que se formam as chuvas, tá bom? Que é um processo de evaporação, tá certo? Evaporação, para depois lá em cima ela se condensar para poder a chuva cair, tá certo? Aí essa água subterrânea, por sua vez, aos poucos, né, vão para os rios, lagos e mares e tal. Isso a gente já viu tudinho, tá bom? Ele só tá fazendo tipo uma revisão, mostrando por que é o lençol freático e tudo, certo? Ela também pode sair em alguns pontos da superfície do solo e formar as fontes ou nascentes de água, ou ser absorvida do solo pelas raízes das plantas, ou ser retirada dos poços cavados pelo ser humano. É o calor do sol que faz a água dos oceanos, rios e lagos evaporar. Portanto, pode dizer que o ciclo de água é movido por energia solar. Certo? Olha a energia solar entrando aí em movimento. Ok? Então, por hoje é só. Temos as atividades que vocês vão tentar fazer em casa, mas a principal vai ser do formulário Google. Ok, pessoal? Pois um abraço, espero que tenham gostado. Ficou um pouco longo, mas era para poder ver o capítulo todo direitinho, com calma. Tá bom? Valeu, até a próxima. Se inscreve no canal, viu? Valeu.